Mateus 27, verso de número 45, por favor, vamos ler juntos. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns do que ali estavam ouvindo isto, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido com vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Os centuriões que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, diga assim: vendo o terremoto, guarda isso, diga: vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era Filho de Deus. Pode se assentar, por favor, dando um glória a Deus bem bonito. Diga aleluia. Quem está feliz porque Jesus ressuscitou, dá um glória a Deus. Olha para mim, eu quero falar com você um pouquinho sobre a Páscoa, um pouquinho sobre, esclarecendo para você o que é esse momento, esse dia, o que representa esse dia que estamos vivendo. Eu quero ser bem simples, bem claro, bem objetivo, para que todos consigam entender isso. É claro que o comércio, ele, aproveitando a data, ele colocou algumas coisas que não tem absolutamente nada a ver com a data de hoje. Por exemplo, o senhor Coelho não tem nada a ver com a data de hoje. O chocolate também não, e outras coisas mais que foram colocadas como Páscoa. Alguns de nós até pensam que Páscoa, ela só existe porque Jesus ressuscitou. Não, não tem nada a ver. Havia uma festa chamada Páscoa, ela já existia, e Jesus ressuscitou nesse dia. Então ficou ligado a Páscoa, a ressurreição de Jesus. Mas a ressurreição de Jesus não deu início à Páscoa. Quem está aí, levante a sua mão. Diga para quem está ao seu lado: a ressurreição de Jesus não deu início à Páscoa. Para a gente entender sobre a Páscoa, a gente precisa ir lá em Êxodo capítulo de número 12, se você puder abrir comigo. Êxodo capítulo de número 12, e aí eu posso te explicar um pouquinho, o verso de número 10 e 11, vamos ler o 1, depois a gente vai para o 10 e 11. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, verso 2: este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Fala toda a congregação de Israel, dizendo: dia 10 desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer, para aí calculardes quanto bastam para um cordeiro. O cordeiro será sem defeito. O cordeiro será o que, gente? O cordeiro deveria ser sem defeito, macho, de 1 ano. Podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. E o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará, o matará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, na casa em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas. Veja, o dia da Páscoa eles tinham que comer a carne do cordeiro assada no fogo, com pão sem fermento e ervas
nada a ver com chocolate, nada a ver. Não que seja proibido, pelo contrário, chocolate é bom, não é? Então coma. Mas, biblicamente, eles comiam a carne do cordeiro. A primeira vez que a Páscoa foi instituída, eles tinham que comer a carne do cordeiro, pães asmos e ervas amargas. Diga aí para sua esposa, para sua namorada: eu não te dei um ovo de Páscoa. Diga para ele: mas eu posso te dar um pouquinho de boldo moído, erva amarga, um pedacinho de biscoito, pão sem fermento e um pedacinho de carne de cabrito, e você estará dando a Páscoa verdadeira para o seu amor. Quem está aí, dá um glória a Deus, por favor. Está vivo, gente? Quem está comigo? Quem está ligado? Então continua, eles deveriam comer exatamente isso. Alguém ganhou essas coisas hoje? Alguém ganhou erva amarga? Ninguém. Alguém ganhou pedaço de carne de cordeiro? E um pedacinho de pão sem fermento? Ninguém ganhou. Então ninguém celebrou a Páscoa. Alguém comeu chocolate hoje? Então você é a Páscoa do coelho. Então vamos lá. Não comereis do animal nada cru nem cozido em água, porém assado no fogo, a cabeça, as pernas e a frissura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que porém ficar até pela manhã, vocês devem queimá-lo. Olha só, desta maneira comereis. Diga comigo: dessa maneira comereis. Comereis o que, gente? Chocolate? Comereis o que? O pão asmo, as ervas amargas e a carne do cordeiro assada no fogo. Desta maneira comereis. E quando vocês estiverem comendo, comam com os lombos cingidos, ou seja, com o paletó, com agasalho. Ponha a sandália nos pés. Os mais velhos peguem o cajado na mão, comê-lo-eis depressa. Essa é o que? A Páscoa do Senhor. Então, o que é a Páscoa de Deus? Ela começa com carne de cordeiro, ervas amargas e pão sem fermento. O povo de Israel, que estava escravo no Egito há 400 anos. Quantos anos, gente? 400 anos escravo no Egito. Eles vão sair. Eles vão o quê? Sair do Egito, da escravidão. Então no dia em que eles vão sair do Egito e da escravidão, Deus disse: vocês vão comer a Páscoa, vão comer essas três coisas: as ervas, o pão e a carne do cordeiro. Então, no dia em que vocês vão sair, vocês celebram a Páscoa. Então, Páscoa significa saída. Diga comigo: Páscoa é a saída. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Eu não ouvi, dá um glória a Deus. Então, para que o povo de Israel saísse da escravidão, o cordeiro tinha que morrer, o cordeiro macho, sem defeitos, e eles deveriam comer as ervas amargas, só para poder lembrar da vida de escravidão. O amargo da erva na boca trazia a lembrança deles de como a vida foi amarga na escravidão. O pão sem fermento significa que a palavra de Deus é pura, não precisa ser misturada com nada para ela te satisfazer, te sustentar, te libertar e te curar. Quem está aí, dá um glória a Deus. E a carne do cordeiro representava o Cordeiro de Deus que iria morrer muito tempo depois, para também fazer um outro povo sair da escravidão. Quem está aí, dá um glória a Deus, por favor. Então, naquele dia em que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito, quando eles saíram de lá, eles comeram a Páscoa. Tudo bem, então todos os anos Deus ordenou: vocês devem celebrar a Páscoa, lembrando que vocês foram escravos no Egito, mas que eu libertei vocês. Então Israel anualmente, fala comigo, vamos lá, 1, 2 e vai lá, gente, 1, 2 e todo ano celebrava essa Páscoa. Por que eles celebravam essa Páscoa? Para lembrarem do dia em que eles saíram de onde? Da escravidão do Egito. Passaram-se pelo menos de 3 a 4 mil anos. Passaram-se 2.000 anos, e a Bíblia diz que um cordeiro também vai ser morto. Só que agora esse cordeiro não é um animal. Quem ele é? Ele é o Filho de Deus, chamado o Cordeiro de Deus, Jesus.
ele é morto, ele é preso na mesma data. Ei, quem está aí, dá um glória a Deus. Israel teve que prender um cordeiro naquela semana para poder matar. Agora, 2000 anos depois, Jesus é preso na mesma semana. O que Moisés fez com o cordeiro, agora está sendo feito com o próprio Senhor Jesus. Está dando para entender? Quem está entendendo, levanta a mão. O que foi feito com o cordeiro, agora está sendo feito com Jesus. Porque o cordeiro de Moisés era para libertar o povo de Israel, mas o cordeiro de Deus vai libertar você, vai libertar a mim. Nós vamos ter direito à nossa saída. Olha para quem está ao seu lado, diga: hoje é noite de saída. Diga para ele: saída de qualquer dor, de qualquer sofrimento. Você pode orar e dizer: meu Deus, eu quero sair dessa situação difícil. E se você orar, a Páscoa de Deus vai se manifestar e vai acontecer na sua vida. Quem está aí, dá um glória a Deus e diga aleluia. Diga para o seu irmão: essa é a Páscoa. O que é a Páscoa, pastor? A Páscoa é a saída. Porque o mal, você incomoda o mal. Diga para o seu irmão: você incomoda o mal. Você sabia disso? Que o problema que nós carregamos, ele se chama evolução. Diga comigo: evolução. De novo, vai lá. Eu não ouvi, vai de novo. A evolução é que incomoda o mal, porque nós somos diferentes dessa cadeira que você está sentado. Daqui um ano, se você voltar aqui, essa cadeira continua do mesmo jeito. A diferença entre nós e essa cadeira é que nós evoluímos e essa cadeira não. O seu celular, ele não evolui. Ele precisa ser trocado. Se tem 14, você já está querendo 15. Se tem o 15, você já está querendo 16. Porque o seu celular não tem poder de evolução. Quem está aí, levanta a mão. O seu carro não tem poder de evolução. Essa caixa de som, daqui a um ano ela continua do mesmo jeito, na mesma cor. Ela não consegue mudar nem 1 milímetro sozinha para a direita ou para a esquerda. Ela não consegue fazer nada. Ela é a mesma o tempo todo, do mesmo jeito, diferente de você. Daqui a 3 meses você já está diferente. Quem está aí, dá uma glória a Deus. Daqui 6 meses você já está ganhando mais dinheiro. Isso incomoda o inferno. Daqui a 6 meses você está mais feliz. Em dezembro você já realizou sonhos. O cabelo cresceu. Você está mais cheio. Você anda de graça em graça, de glória em glória e de vitória em vitória. Eu vou repetir para ver se alguém aqui entende. O que incomoda o diabo é que você evolui, porque você vive de graça em graça, de glória em glória, e você vive de vitória em vitória. E isso deixa o inferno incomodado. Olha para o irmão e diga: hoje eu estou assim, amanhã, com a graça de Deus, não estarei mais, serei transformado para melhor. Quem vai? Uma mão é pouco, levanta as duas. Celebre ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aplauda ele e diga aleluia. Quem está aí? Quem está ligado? Então o diabo não queria que você tivesse esse poder de evolução, de transformação e de mudança. Isso incomoda muito. E ele escravizou as pessoas em vícios, escravizou em doenças, em problemas emocionais, problemas espirituais. E as pessoas no mundo inteiro estão prisioneiras. Mas quando Jesus morreu, ele deu direito a essas pessoas de saírem. Quem está entendendo? Eu não ouvi. Ele deu direito a você sair. Pastor, mas eu posso sair no nome do Cordeiro? Você pode. Eu li um texto falando do que aconteceu quando Jesus foi para a cruz do Calvário. Eu e você temos uma visão daquela cena que não é a visão verdadeira. Não é. Eu vou lhe dizer que o que aconteceu naquele dia na cruz do Calvário foi muito mais intenso, foi muito mais poderoso do que você possa imaginar. Por que Jesus tinha que te libertar? Porque você devia muito. Olha para quem está ao seu lado e diga: você devia muito. Não era dinheiro, você devia vida.
e a sua própria vida não poderia pagar a conta. Por isso, o diabo tinha direito legal de levar você para o inferno e em vida fazer o que quisesse com você. Quem está aí, levanta a mão. Você devia muito, mas o Cordeiro de Deus veio para pagar a sua conta. Ele veio para pagar a sua dívida. E o que ele fez? Quando ele foi levado como um cordeiro para a cruz do Calvário, veja o que diz Mateus 24, 45. Olha o que estava acontecendo. Eu vou tentar deslumbrar isso para você. Mateus 24 diz assim, o texto que eu acabei de ler, 24, 45? 27, 45. Fique atento aí, mesmo que eu fale alguma coisa diferente, acerte, por favor. Mateus 27, 45 diz assim: desde a hora sexta, desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, hora sexta é meio-dia, hora nona é às 3 da tarde, houve trevas sobre toda a terra. Pastor, por que escureceu? Você pergunta para mim, pergunta, vai lá, gente, pergunta. Porque quando Jesus foi crucificado às 9 da manhã, na hora terceira, na hora sexta, meio-dia, começou a acontecer algo que você não consegue ver, mas está escrito na Bíblia, você só não consegue ver. Quando Jesus foi levado para a cruz do Calvário, todos os demônios do inferno se reuniram sobre o monte o Gólgota, o Monte Caveira. Aquele lugar estava lotado, repleto de demônios. Quem está aí? Estava repleto. Por quê? Porque a única saída da humanidade estava crucificada na cruz, e o diabo estava pensando que aquela era a sua vitória. Quem está aí, gente? Olha o que a Bíblia diz que estava acontecendo. Salmos 18, o salmista, ele teve a revelação. Aliás, Salmo 22, o salmista teve a revelação do que estava acontecendo naquele momento. Veja o que estava acontecendo na cruz, no Salmo de número 22, por favor. Deus meu, por que me desamparaste? Foi isso que Jesus falou. Que horas que ele falou isso? Ele falou isso na hora sexta, era meio-dia. Foi o momento em que as trevas se tomaram o Monte Caveira. Tudo ficou escuro, porque milhares de demônios, milhares e milhares, chegaram para atormentar Jesus. Jesus estava sendo atormentado no seu lugar, e em vez de você estar lá, ele está no seu lugar, e os demônios estão atormentando ele. Então ele disse: meu Deus, Eli, Eli, lama sabachthani, por que me desamparaste? Porque se Hashem, logo a minha salvação, as palavras do meu bramido. Continua: Deus meu, clamo dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Jesus está dizendo: olha, Deus, eu estou aqui na cruz e esses demônios vieram contra mim, eu não tenho sossego, eles estão me atormentando. Você viu isso? Não. Isso está escrito na Bíblia, mas você não viu, porque ele está sofrendo o que era para você sofrer. Continua, por favor. Contudo tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Verso 4. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. Deus, era a conversa que Jesus estava tendo com Deus na cruz do Calvário e que ninguém viu. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Por que o Senhor não me ajuda? Ele está perguntando: por que o Senhor não vem me ajudar? Continue. Mas eu sou um verme e não homem, eu sou um opróbrio dos homens e desprezados do povo. Porque o povo dizia para ele: desce daí, você não é filho de Deus. O povo o desprezava. Ele está dizendo na cruz do Calvário: você não viu, você só está vendo ele assim na cruz, você está vendo ele assim na cruz, mas ele está falando com Deus essas palavras. Ele está dizendo: por que não vens me ajudar? Por que não vens me socorrer? Eu não sou homem, eu sou um verme, eu sou desprezado aqui por todo mundo. Continue. Todos os que me veem estão zombando de mim, eles afrouxam os lábios e maneiam a cabeça. Leia lá na Bíblia que você vai ver que as pessoas que passavam na frente da cruz, elas faziam salvou todo mundo, só não consegue salvar a ele mesmo. Eles debochavam e humilhavam, e parecia que Jesus não estava falando nada. Não, ele não estava falando nada com ninguém, mas ele falava com quem? Quem está aí? Por que ele está sofrendo isso? Porque ele quer te tirar. Ele quer que você saia da escravidão.
Então Ele está pagando o preço por você. Tem alguém me entendendo, gente? Uma pessoa só que está me entendendo, dá um glória a Deus aí, por favor, me ajuda. Olha só, ele está lá daquele jeito, verso de número 8. Confiou no Senhor, livre-o, salve-o, pois nele tem prazer. Aí você aí que está na cruz, você não está confiando em Deus, que Ele te livre. Quantas vezes você já deve ter ouvido isso? Você não é crente? Que Deus te ajude então. Pode ter certeza, Jesus sabe o que é isso, porque foi isso que falaram dele na cruz do Calvário. Quem está aí, dá um glória a Deus. Continua: contudo tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda no seio da minha mãe. Olha o que Jesus ele lembra. Quando ele está na cruz do Calvário, ele lembra de uma coisa que você não lembra. Ele lembra que a mãe dele era virgem. A Maria era virgem quando ela engravidou. Significa que ela nunca teve relações. O corpo dela não estava preparado para nascer uma criança. E todos se perguntavam por que esse menino não morreu no parto. Aí Jesus ele responde: eu não morri no parto, porque no dia em que eu nasci, o Senhor desceu do céu e o Senhor fez o meu parto, e o Senhor me pegou. Lembra que José tinha saído para tentar achar? José não viu o parto, ele estava tentando achar um cômodo, um quarto para o menino nascer. E ele sai correndo por Belém, e quando ele volta, o menino nasceu. Quem fez o parto? Pergunta para quem está ao seu lado: quem fez o parto? Por que o menino não nasceu? Por que a mãe não morreu? E Jesus ele lembra disso na cruz do Calvário. Ele diz assim: contudo tu és quem me fez nascer. Foi o Senhor quem me tirou de dentro da minha mãe. O Senhor me pegou no braço e me colocou no seio dela. Você pode falar alguma coisa aí que eu estou arrepiado aqui, crente, e você está parado. Quem pode dar um glória a Deus aí? Pastor, essa cena está acontecendo aonde? Ela está acontecendo na cruz do Calvário. Ninguém está vendo que Jesus está falando com Deus, e Ele está falando disso. Verso de número 10: a ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, tu és o meu Deus. Não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me acuda. Ele está dizendo: a morte está chegando, esse lugar está cheio de demônios, o Calvário ficou cheio de demônios, e ele disse: não há quem possa me socorrer. Continue: muitos touros me cercam. Que touros são esses? Não tinha touro no Monte Calvário, eram demônios. Os demônios estavam como touros bravos, arrastando o pé, e rugindo e mugindo com chifres. Ele está dizendo: esses touros me cercam, fortes touros de Bazã estão me rodeando na cruz do Calvário. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge. Eles estão furiosos contra mim. Você viu isso? Você não tinha essa ideia. Ninguém nunca fez um teatro representando isso. Sabe por quê? Porque isso está escondido, e Deus só revela a quem quer. E hoje Ele está revelando ao teu coração. Essa foi a luta espiritual que estava acontecendo na cruz do Calvário. Quem está aí, dá um glória a Deus. A Bíblia diz que os demônios cercavam e oprimiam Jesus ali de tal maneira que Jesus se sentia fraco. Eles cravaram o pé dele, porque havia uma promessa de que o filho da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então eles quebram os pés de Jesus, os demônios quebram com o cravo, justamente para que essa profecia nunca se cumprisse. Olha o que diz o Salmo de número 18, que o salmista teve a revelação do que iria acontecer na cruz do Calvário, e ele diz assim, Salmo 18: eu te amo, Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, em quem me refugio. O meu escudo é o Senhor, a força da minha salvação. O Senhor é o meu baluarte. Continua comigo: invoco o Senhor e digo: ser louvado, e serei salvo dos meus inimigos. Ele está falando os salmos. Jesus recita os salmos ali, naquele momento de pavor. Continue: laços de morte me cercam, torrentes de impiedade me impuseram terror. Os demônios não só, você acha que Jesus ficou lá só assim, ó?
sentindo dor física. Não, ele sentia dor emocional, dor espiritual, pavor, alucinações. Ele via os demônios cercando aquele monte, ele ficou alucinado, aquilo tudo sobre ele. Ele está dizendo: laços de morte estão me cercando nesse lugar, eu estou apavorado. Quem está aí? Por isso que a Bíblia diz que meio-dia o monte ficou em trevas. Quem entendeu agora? Quem está comigo? Quem está ligado? Isso te é útil? Te é útil ou não? Quem está entendendo? Por isso que meio-dia, quando Jesus foi crucificado, Fabinho, o monte ficou escuro. Ele está dizendo: o terror está me envolvendo. Continue com paciência. Cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. Os demônios, eles vieram com correntes e começaram a passar correntes em Jesus preso na cruz. Eles foram acorrentando ele, prendendo ele. Ele está dizendo: eu estou cercado. Você consegue imaginar essa agonia? Foi essa que aconteceu na sexta-feira da paixão. Continue. Na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e ele, aleluia, diga aleluia. E lá na angústia dele, ele clamou ao Senhor. Eu gritei por socorro. E olha o que Jesus disse: e Deus do seu santo templo ouviu a minha voz, e o meu clamor penetrou aos ouvidos do Senhor. Quem está aí, levanta a sua mão. Olha para o seu irmão e diga: olha a hora. Diga: quantas horas? Pergunta para ele: quantas horas? São 2:55. Quantas horas? Não, olha no seu relógio. São quantas horas? Lá no Calvário é 2:55. Quando dá 2:55, Jesus diz assim: o meu clamor chegou até o templo do Senhor, e ele ouviu a minha voz. E olha o que Deus fez. 2:55 da tarde. Continua, por favor. Então a terra se abalou. Lembra que o texto que nós lemos de Mateus 25 diz que quando Jesus gritou: Eli, Eli, lama sabachthani, houve um terremoto. Então eram 2:55. Então a terra se abalou e tremeu, vacilaram também os fundamentos dos montes, estremeceram, porque Deus se indignou no céu. Deus olhou para aquela cena, e a Bíblia diz que da narina de Deus saía fogo. Deus não ficou parado, ele está vendo o filho dele cercado por demônios, e ele começa a respiração de Deus, faz a terra sacudir. Quem está aí me ouvindo? Fala alguma coisa. Olha o que acontece. Das suas narinas subiu fumaça, fogo devorador saiu da boca do meu Deus, deles saíram brasas ardentes. Deus olhava para aquela cena. Ei, quem daí? Tem gente que acha que Deus não fez, que Deus ficou vendo aquilo e não fez nada. Ele estava pagando o preço, só que ele não tinha pecado. Ele era honesto, ele era justo. Então o clamor dele chegou no trono de Deus. E quando Deus viu aquilo, fogo saía de dentro de Deus. Olha o que Deus fez, olha o que Deus fez. Verso 9: baixou ele os céus e desceu, e teve sobre os pés densa escuridão. O que aconteceu meio-dia? De meio-dia às 3? Não teve escuridão? Porque Deus baixou o céu. Sabe o que Deus fez? Quem daí? Quem está entendendo? Deus fez o céu descer como se fosse uma redoma. Aqui está o Monte Calvário. Deus desceu o céu e fez como se ele fosse uma redoma. E tudo que estava no Calvário não conseguia sair. Ele prendeu todos os demônios ali. Era a ira de Deus. Oh meu Deus, eu vou ouvir um glória a Deus, né? Eu sei que eu vou ouvir um glória a Deus em algum lugar, apaixonado. Eu sei que eu vou. A Bíblia diz que Deus baixou os céus como se fosse uma redoma em volta do Calvário. E os demônios que estavam ali não conseguiam mais sair. Olha o que acontece. Cavalgou num querubim. Deus voou, sim, levado velozmente nas asas do vento. Deus montou num querubim e falou: estou indo te ajudar. Quem está aí, levanta a mão e dá um glória a Deus. Não, se você não fizer nada eu vou parar, pelo amor de Deus. Deus olha aquilo, ele prende os demônios, e Deus diz, ele montou nas asas de um querubim e disse assim: Jesus, meu filho, eu estou indo te ajudar. Quem está aí, dá um glória a Deus.
que aconteceu? Das trevas fez um manto que se ocultou, escuridade de águas expensas, nuvens dos céus eram o seu pavilhão. Do resplendor que diante dele havia, as densas nuvens se desfizeram em granizo e brasas chamejantes. Continue. Trovejou então o Senhor dos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e houve granizo e brasas de fogo. Naquela tarde choveu brasas, choveu fogo e granizo, porque Deus estava descendo. Quem está aí? Uau, diga assim, uau. Isso tudo estava acontecendo lá, 3 horas da tarde. Continue. Despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos. O que Deus fez? Quando Deus chegou, os touros, os demônios que estavam ali oprimindo Jesus na cruz, eles começaram a correr para todo lado. Só que eles não conseguiam fugir, porque eles estavam cercados. Era o dia da vitória, era o dia que Jesus ia vencer todos os inimigos da cruz. Quem está aí, levanta a sua mão, olha para o seu irmão e diga: houve uma briga, houve uma peleja. O que aconteceu? Vocês estão entendendo, gente? Jesus venceu na cruz. Para vencer tem que ter briga. Quem está entendendo? Você nunca viu essa briga, vai ver agora com o salmista. Olha o que Deus fez. Ele desce e os inimigos, despediu as suas setas, espalhou os meus inimigos, multiplicou os seus raios e os desbaratou. Começou a cair raio do céu e demônio fugindo, demônio querendo correr para lá, correr para cá. E a Bíblia diz, deu 3 horas, Jesus expirou. Quando ele expira, ele sai de dentro do corpo, e agora a briga vai começar. Levanta a mão e dá um glória a Deus. Olha o que acontece. Então se viu o leito das águas, se descobrir os fundamentos do mundo, pela sua repreensão, Senhor, pelo iroso desfogor das tuas narinas. Só de Deus respirar, quando Deus fazia, a respiração dele bateu nos oceanos, e os alicerces do mundo eram descobertos. Quem está aí? Fala com seu irmão, foi feio, a coisa foi pesada. Continue. Do alto me estendeu ele a mão, e me tomou, e me tirou da muitas águas. Olha o que Jesus disse. Então Deus estendeu a mão, quando eu inspirei, quando eu entreguei meu espírito, ele me pegou e me tirou de lá. Olha o que Deus fez com Jesus. Continue. Livrou-me do forte inimigo, dos que aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Continue. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo. Continue. Deus me trouxe para um lugar espaçoso e livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Vai vir. Retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, recompensou-me conforme a pureza das minhas mãos. Continue. Pois tenho guardado os caminhos do Senhor, e não apartei perversamente do meu Deus. 22. Porque todos os seus juízos me são presentes, e não afastei de mim os seus preceitos. Também fui íntegro para com ele, me guardei da iniquidade. Ele está dizendo, por que Deus foi lá me ajudar? Porque eu era honesto, eu era justo, eu não fiz nada errado, eu nunca abandonei Deus. Então ele não me abandonou naquela hora. Continue. Daí retribuiu-me o Senhor segundo a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos na sua presença. Para com o benigno ele é benigno, te mostras, com o íntegro também ele é íntegro. Com o puro ele te mostras puro, com o perverso porém ele é com o puro Deus se mostra puro, com o bondoso ele é bondoso. Mas se você é perverso, ele vai ser inflexível com você. Quem está aí, dá um glória a Deus. Continue. Porque tu salvas o povo humilde, mas os olhos altivos tu abates. Continue. Porque fazes resplandecer a minha lâmpada, ó Senhor meu Deus, derrama luz nas minhas trevas. Olha o que aconteceu então. Pois contigo desbarato o exército, e com o meu Deus salto muralhas. Porque Deus desceu, e quando Deus desceu, ele começou a dar armas de guerra para Jesus. Ele pôs uma espada na mão dele, colocou um escudo na mão dele, e Jesus disse, agora com o Senhor eu vou destruir esse exército inimigo. Quem está aí, levanta a mão. Foi o dia que Jesus venceu o inimigo por você. Continue. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Verso 31. Pois quem é Deus senão o Senhor, e quem é o rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e me aperfeiçoou no meu caminho.
Ele deu os meus pés à ligeireza das corças e me firmou nas alturas, porque Jesus tinha que vencer os demônios. Então Deus foi lá nos pés de Jesus e firmou os pés dele, porque os pés dele estavam quebrados. Deus fortaleceu os pés dele, porque aqueles pés iriam agora esmagar todo aquele exército. Quem está aí, dá um glória a Deus. Pode celebrar. Ele adestrou as minhas mãos para o combate. Deus pegou um arco e colocou na mão de Jesus. Ele, olha lá o que ele fez, de sorte que os meus braços envergaram. Ele pôs um arco de bronze na mão de Jesus, para que Jesus atingisse os demônios do Calvário. Quem está aí, dá um glória a Deus, fala alguma coisa. Continue. Também me deste um escudo da salvação, a tua direita me susteve, a tua clemência me engrandeceu. Continue. Alargaste sobre meus passos o caminho, e os meus pés já não mais vacilavam. O Senhor fortaleceu e eu não mais vacilei. Continua. Então eu desci daquela cruz e persegui os meus inimigos e os alcancei, e só voltei depois de haver acabado com todos eles. Quem está aí, dá glória a Deus. Ei, olha o que Jesus disse. Você não viu, mas quando ele expirou e ele saiu de dentro do corpo, ele começou a perseguir cada demônio que tinha a tua vida, que tinha a minha vida. Ele foi atrás de um por um. Jesus disse: eu os alcancei, e eu só voltei depois que destruí todos eles. Você pode dar um glória a Deus aí? Continue. Esmaguei-os a tal ponto que não puderam levantar-se. Eles caíram sobre os meus pés. Eu estou falando que o inferno, todos os demônios do inferno, Jesus foi esmagando, e eles foram caindo aos pés de Jesus naquele dia. Continue. Pois de força o meu Deus me cingiste para o combate, ele submeteste o que se levantaram contra mim. Continue. Também puseste em fuga os meus inimigos, e os que me odiavam eu os exterminei. Segura. Isso é o inferno. Isso está acontecendo 3 da tarde na cruz do Calvário. Quem está aí, gente? Fala com o seu irmão, o seu inimigo está ali aos pés de Jesus, esmagado. Os demônios começaram achando que ia ganhar. Deus desce do céu, ajuda Jesus. Ele sai da cruz e começa a vencer todos os seus inimigos. Olha para o teu irmão e diga: o teu inimigo foi vencido naquele dia. Pega na mão dele, por favor, e diga: esse inimigo foi vencido naquela tarde. Eu os exterminei. Olha o que Jesus disse: os que me odiaram foram exterminados. Os demônios gritaram por socorro. Segura. Os demônios gritaram por socorro, mas ninguém acudiu eles. Está ali, ó. Eles gritaram por socorro, mas ninguém lhes acudiu. Eles clamaram até para Deus, mas Deus não lhes respondeu. Os demônios falaram assim: Deus, ajuda a gente, está apanhando demais. E Deus falou: apanha, desgraçado. E vai apanhar? Quem está aí? Foi a sua vitória na cruz do Calvário. Oh meu Deus, você está muito frio. Foi a sua vitória na cruz do Calvário. Uma mão é pouco, levanta as duas e dê uma salva de palmas a Ele, por Ele, para Ele. Aleluia. Olha o que diz Colossenses capítulo 2, verso 14. Colossenses 2,14. O que aconteceu naquela tarde de sexta-feira? Diz assim, põe na linguagem de hoje, por favor. Diz assim: Ele anulou a nossa dívida, que tinha seus regulamentos, que nos era obrigado a obedecer. Ele acabou com essa conta, pregando ela na cruz. Jesus pegou a sua conta. Fala com seu irmão: você devia muito. Ele pegou a sua conta. Depois dele ter esmagado o inimigo, depois dele ter vencido o inimigo, do inimigo pedir ajuda até para Deus, Jesus pegou a conta da mão dele. Não, você não está entendendo. Você não está entendendo.
Jesus, me dá um pedaço de papel aí, tem um pedaço de papel aí. Vem cá, me ajuda aqui, você está inspirado? Tá, vem cá. Esse era o seu inimigo, esse é Jesus barbudo. Esse aqui começou a atacar Jesus na cruz. Esse aqui era como um touro. Olha como é que o salmo começa: touros me cercam, águas de morte, e ele oprimia. Eles acorrentaram Jesus, eles prenderam Jesus, e Jesus estava em trevas, em sofrimento, machucado. Mas de repente a Bíblia diz que Jesus clama a Deus, e Deus escuta ele do santo templo, e Deus desce na asa de um querubim, e dá força para o ungido dele. Deus cura os pés dele, coloca uma espada na mão dele, um escudo na outra mão, e ele parte para cima do inimigo. E ele o esmaga na cruz, ele o esmaga e ele pede socorro. Socorro, socorro, meu Deus, Senhor, me ajuda. Os demônios pediam socorro para Jesus, e depois deles terem esmagado, Jesus pega a conta da mão dele, pegou a sua conta e disse assim: Satanás, está pago, eles não te devem mais nada. Jesus pegou a cruz, pegou a dívida e cravou ela na cruz e disse: Tetelestai, está acabado, conta paga. Uau! Uau! Diga: conta paga. E os demônios estavam lá, todos eles no chão tremendo. E o verso 14 diz assim, o verso 15: e foi na cruz que Cristo se livrou do poder, do governo, das autoridades espirituais. Ele humilhou esses poderes publicamente, levando os prisioneiros em seu desfile de vitória. Não parou por aí. Depois que Jesus pegou a sua conta e cravou ela na cruz, ele amarrou um demônio no outro. Principado, potestade, Lúcifer, capeta, pombagira, tranca-rua, amarrou um no outro. Ensanguentados, humilhados, Jesus pegou pela corrente, e Jesus deu uma volta no universo inteiro, desfilando com eles num desfile público, dizendo: acabou, essa corja aqui não pode prender mais ninguém, essa corja aqui não pode humilhar mais ninguém, essa corja aqui não pode vencer mais ninguém. Quem daí? Fala pro seu irmão. E o capetão, o principal, estava no inferno. Jesus pegou todos os demônios, diz a Bíblia, e ele foi até o inferno com eles humilhados. E Jesus olhou para Satanás, e Satanás tinha uma chave na mão, que era a chave da morte e do inferno. Jesus olhou para ele e falou: me dê essa chave agora, porque ninguém morre porque você quer. Quando alguém morrer, é porque houve autorização do céu. Agora me dê a chave da morte e do inferno. E Jesus tomou a chave da morte e do inferno. E olha o que Jesus disse: todas as vezes que a minha igreja orar. Você reagiu, né? Fala pro seu irmão: você que é a igreja, viu? E Jesus disse para Satanás: escuta aqui, todas as vezes que a minha igreja orar, que alguém que eles amam tiver vindo para cá, essas portas não podem ficar fechadas, porque as portas do inferno não prevalecem contra a minha igreja. Qualquer crente que orar, ele vai arrombar essa porta. E se a mulher quiser, ela traz o marido dela, se ela quiser, ela traz o filho dela, ela tira qualquer um que tiver preso aqui, porque as portas do inferno não prevalecem mais contra a minha igreja. Eu vou perguntar uma vez, e você dá um pulo e dá um glória a Deus. Quem aqui é a igreja de Jesus? Dá um glória a Deus aí. Olha para o seu irmão e diga: se você orar, se você orar, eles têm que se encurvar,
porque as portas que Ele coloca não pode ficar fechada diante